Nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que nós estamos vivendo como igreja sobre família. Nós estamos baseando a nossa série de mensagens em um livro do pastor Catito, Acontece nas Melhores Famílias, e hoje nós vamos dar sequência a essa temática falando sobre família. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não baixou, você pode baixar o esboço da mensagem através desse QR Code, você pode acompanhar aí. Você pode fazer anotações, tem caneta na frente da sua cadeira também. Eu quero te encorajar a anotar. É um processo pedagógico, pelo menos funciona muito bem para mim, de memorização e de entender melhor os conteúdos e as dinâmicas quando eu anoto. Eu quero te encorajar a anotar. E você pode também, tem um slide antes, baixar o boletim da mensagem. O boletim da igreja da semana, né? Nesse boletim você tem artigos, você tem conteúdos que vão edificar a sua casa, a sua família, e esses conteúdos podem te abençoar. Hoje nós vamos falar sobre nós, uma família com intimidade, a intimidade entre o nós. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as dinâmicas familiares dentro dos nossos lares, mas como o pastor Marcos bem disse, não só dentro dos nossos lares, família, núcleo, mas também família espiritual, as dinâmicas que nós vivemos nas nossas relações. A gente vai falar sobre intimidades. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos observar, e essa série ela tem sido assim, olhando para famílias que estão na Bíblia e princípios e valores que nós podemos aprender a partir dessas famílias. 2 Samuel, capítulo 13. Lá nos jovens, nos adolescentes, a gente faz assim, ó, quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Ó, viu? Sempre funciona, que eu já sei, né? Mas tem um a mais que a gente faz lá, que é quem não trouxe Bíblia, fala misericórdia de mim, se eu sou um pecador. Não precisa dizer, mas é só para incentivar o jovem e o adolescente a trazer Bíblia, tá? Fica aqui o incentivo para você também. 2 Samuel, capítulo 13, antes de nós lermos o texto, eu quero dizer para você que graças a Deus o Senhor não omite de nós problemas familiares da palavra de Deus. Porque senão nós olharíamos para as famílias bíblicas como um alvo utópico, como um negócio impossível de ser alcançado. Mas as famílias que estão aqui na Bíblia, de homens e mulheres de Deus, têm problemas, têm desafios, têm problemas fáceis de serem resolvidos, tem problemas difíceis de serem resolvidos, tem maneiras e acontecimentos que estão aqui na palavra de Deus, e graças a Deus que eles estão aqui, porque eles servem para nos instruir, para nos ensinar, para mostrar e revelar valores das Escrituras que se aplicam às nossas famílias, que também têm problemas, que também têm desafios. Família, seja ela um casal, seja ela com um filho, com 2 filhos, família que já não tem filho morando em casa, família que tem filhinho bem pequeno, tipo a minha, com um filhinho de 9 meses, que aprendeu a engatear e está batendo a cabeça por todo lado. Famílias diferentes, mas de qualquer forma, famílias que têm problemas a serem resolvidos, dinâmicas a serem tratadas, e a palavra de Deus tem princípios para nós, que nos instruem, que apontam um caminho, como o 2 Timóteo vai nos dizer que a palavra de Deus nos ensina, nos corrige. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. 2 Samuel, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 22. Se você não trouxe Bíblia, fica perto de alguém que trouxe, senão vai estar projetado aqui, porque eu quero que você tenha esse contexto do que nós vamos conversar juntos hoje. Vamos lá? A Bíblia diz o seguinte: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por conta de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para casa e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon
aceitou a ideia e deitou-se fingindo estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Versículo de número 7, Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me dessa desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algo mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Esse texto é um texto muito forte de um desastre familiar, de um problema muito grave, muito sério que aconteceu aqui. Aminon tinha uma meia-irmã que era irmã de Absalão, e ele, doente, ele apaixonado sobre a concepção dele, abusa da sua irmã a partir de uma posição e a partir de um conselho horrível. Mas o que nós, como família, podemos aprender com essa história que a palavra de Deus nos ensina e apresenta aqui para nós? O que nós podemos aprender sobre as nossas famílias, pensando na nossa intimidade? Quando eu falo intimidade, sim, eu também estou falando sobre a área da sexualidade a partir de uma cosmovisão bíblica, mas eu também estou falando sobre uma intimidade emocional. Uma intimidade que nós vivemos com o outro, nas nossas relações, demandas psicológicas, demandas do coração. Então, como vivenciar uma intimidade? Lembre sempre, toda a mensagem, quando eu falar intimidade, sim, estou falando de sexualidade, mas estou falando de emocional, de psicológico, das dinâmicas relacionais que nós vivemos. Então, como vivenciar uma intimidade familiar bíblica? Como vivenciar uma intimidade familiar saudável, equilibrada, que abençoa o outro, que cuida do outro, que se doa para o outro, que serve o outro? Como vivenciar isso? E é justamente isso que nós vamos observar e pensar em princípios bíblicos aqui. A primeira coisa é, nós vivenciaremos essa intimidade familiar bíblica, ressignificando a palavra amor. Quando você olha para a sua Bíblia, no versículo de número 1 já, a Bíblia diz o seguinte: apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita, era irmã de seu outro irmão Absalão. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. Ele ficou doente por ela. Isso não é amor. Ele adoeceu a ponto, a Bíblia diz que ele estava apaixonado a ponto de adoecer. Uma relação doentia, uma relação disfuncional. E é o que a sociedade faz conosco quando começa a atribuir à palavra amor diferentes significados vazios de valor. E a gente vai sendo impregnado por esses amores, a gente ama qualquer coisa.
Eu amo essa Bíblia aqui, essa é a minha Bíblia, eu amo essa Bíblia. Mas eu também amo a minha esposa, eu também amo meu filho, eu também amo o ministério que eu exerço, a vocação que Deus me deu. Eu amo a forma como o Gabriel toca a bateria, eu amo bateria. Eu amo a forma como o Felipe Serrano ministra o louvor, eu amo ver os jovens envolvidos. O Emanuel é um jovem, estava cantando aqui. E a gente ama tanta coisa, e a gente vai fazendo ficar muito raso, muito fino, é um amor. E a gente começa a perder de vista o que é o amor. Quando nós lemos 1 João, o apóstolo vai trazer para nós que o amor, quem é o amor? Deus. Deus é amor. A medida do amor de Deus é esse amor sacrificial, é esse amor de entrega, é esse amor de devoção, é esse amor de plenitude de virtude, não vazio de valor. Mas o que Aminon estava vivendo aqui não era esse amor. Era um amor de ficar doente. Eu separei uma citação, quero que você acompanhe comigo. Pedro Dutti, um livro chamado Identidade e Sexualidade, ele diz: a sexualidade é uma boa estrutura criada por Deus para a sua glória. Somos seres estruturalmente sexualizados e fomos feitos assim, para viver os nossos relacionamentos, sexualidade e afetividade de uma determinada forma, para glorificar ao Senhor. Entretanto, o pecado coloca a nossa sexualidade em uma direção contrária e faz com que ela saia de um estado de ordem para total desordem, afetando consideravelmente quem nós somos, isto é, a nossa identidade. Então, o que o pecado faz conosco é disfuncionalizar, é manchar a imagem e semelhança de Deus em nós e, consequentemente, os nossos relacionamentos, os nossos afetos. Ninguém doente de amor pode amar alguém a partir de como Cristo nos amou. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, meus pais ainda moram lá, meus pais são pastores lá, e eu cresci lá. Passei a minha infância numa cidade de 30 mil habitantes, rua de terra para tudo quanto é lado, cavalo na rua, vaca passeando para tudo quanto é lado. E eu lembro de escutar uma canção, e ela dizia que alguém doente de amor, a única coisa que ele faz é procurar remédio na vida noturna. Se você riu, você conhece, né? Mas entende, percebe, a única coisa que alguém doente de amor consegue fazer é procurar um remédio num lugar que não há valor nenhum. É procurar remédio em um lugar que só vai satisfazer a carne e os desejos da carne. Alguém doente de amor não consegue se entregar para o outro a partir de um amor que tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Alguém doente de amor não consegue visualizar na relação que está sendo a peça de tropeço para o outro, de abuso do outro, de disfuncionalidade na relação. Alguém doente de amor só consegue procurar remédio onde não há cura, onde há desastre. Então, nós precisamos, o primeiro passo nessa caminhada de vivenciarmos uma intimidade familiar bíblica é ressignificar o amor. O segundo passo que a gente olha aqui, a partir do que acontece, é rejeitar os conselhos pecaminosos. Se você olhar para a sua Bíblia, ele estava angustiado, e no versículo de número 3, a Bíblia diz assim: Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab. Versículo 4, ele pergunta o que estava acontecendo, e no versículo 5, ele dá um conselho para Aminon. Esse amigo, muito astuto, diz o seguinte: vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha filha Tamar venha dar-me de comer, eu gostaria que ela preparasse uma comida para mim, e assim você poderá vê-la. Esse conselho que Jonadab dá para Aminon não é um conselho que deveria ser dado, porque ele instigou em Aminon um pecado, ou uma tentação, ou uma depravação, com a qual Aminon não soube lidar e aconteceu um desastre. Nas nossas intimidades familiares, sejam elas a nossa sexualidade entre o casal, seja a sexualidade de um jovem ou um adolescente, seja as dinâmicas emocionais e relacionais, nós precisamos ouvir conselhos bíblicos. Conselhos que são recheados, que são encharcados dos princípios da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Deixa eu só ver um negócio. Tem Instagram? Todo mundo tem Instagram? A maioria? Se você tem Instagram, você sabe que no Instagram tem uma lupinha ali que serve para fazer pesquisas. Sim ou não? Sim. Quando você clica ali naquela lupinha, todas as pesquisas já colocadas ali, você pesquisou? Todas as contas que estão ali, você segue?
São indicações do próprio aplicativo, do próprio esquema ali, para que você consuma outras coisas. Às vezes dentro daquilo que você está pesquisando, às vezes não, às vezes relacionado, mas sobre uma outra ótica. E muitas vezes ali estão conselhos com os quais você não precisaria ser exposto. Porque são conselhos que não são bíblicos. Mas nós estamos ali, consumindo aqueles conselhos. Como tratar os meus filhos, como tratar a minha esposa, como me relacionar com os meus amigos da igreja, da minha família de fé, como lidar com a intimidade. Isso aqui eu não preciso contar mesmo. Mas está ali, implicitamente, nos aconselhando. E nós passivamente sendo inundados por esses conselhos. Nós precisamos ter cuidado com o que consumimos. Aqui era um amigo astuto. Talvez algum amigo do trabalho. Eu não estou dizendo que nós não nos relacionaremos, gente. A gente não vai viver numa bolha. Não vamos ser simplistas. A gente não vai viver numa bolha onde a nossa vida só acontece aqui na igreja. Então eu trabalho em home office para não precisar sair de casa e o único lugar que eu venho é na igreja. Cheguei aqui, agora sim. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é sobre aquilo que eu escuto, os princípios e as fontes com as quais eu me relaciono. Nós precisamos ter cuidado. Se queremos viver famílias que vivem a intimidade bíblica, uma intimidade saudável, com os conselhos que nós ouvimos. Nós precisamos também vencer as tentações. Quando você olha para esse texto, no versículo de número 6, já começa dizendo que Aminon cedeu, porque ele diz, Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo estar doente. Então ele escuta um conselho que não é bíblico, ele se deita, ele aceita, a Bíblia é clara, Aminon aceitou o conselho. Ele se deitou, ele cedeu. Depois no texto, ainda no versículo de número 11, no versículo de número 12, há uma batalha ali, porque Tamar, a meia-irmã, que era irmã de Absalão, a meia-irmã de Aminon, ela diz, não, eu não quero, olha o que você está fazendo. Ele não dá ouvidos. Então, ele não venceu essa tentação. O Pedro Dutti tem uma citação ainda falando sobre isso. A fé biblicamente orientada afirma e celebra os nossos corpos, nossos desejos, nossa vontade de pertencer uns aos outros e de nos relacionarmos e completarmos a intimidade uns dos outros. Porém, nós reconhecemos, rejeitamos e resistimos às desordens e disfuncionalidades do pecado, o que o pecado trouxe às nossas relações. Nós precisamos vencer as tentações. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, vai falar dessa dinâmica de que não há sobre nós uma tentação que nós não possamos suportar. E quando ela chegar, a Bíblia diz que Deus é fiel e providenciará um escape, providenciará uma saída. Então eu estou nas minhas relações diante de uma tentação, eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer sobre qual caminho será trilhado e qual escolha será feita. Porque senão eu vou ceder à tentação. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Quero ler com você um texto para, de uma forma mais clara, conversar e falar sobre essa dinâmica da tentação. Tiago capítulo 1. E achou, desachei. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que acontece com a gente nas nossas relações, nas nossas intimidades, de nós como pessoa? Eu fiz um desenho, não ficou tão bom quanto esse. Eu disse no primeiro culto que o desenho que eu fiz, talvez vocês não entenderiam, porque primeiro era uma foto do desenho, mas assim ficou melhor. Em Cristo nós somos redimidos, amém? Amém? Nós somos nova criatura em Cristo. Todas as coisas fizeram novas. Então, 2 Pedro capítulo 1 vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. Então em Cristo há em nós selado, como Efésios vai dizer, o Espírito de Deus. A natureza divina está em nós. O fruto do Espírito está em nós e há necessidade de emanar esse fruto. Então nós temos essa realidade, participantes da natureza divina. Mas, até morrermos, nós viveremos nesse mundo, sim ou não? E pecaremos, sim ou não?
então há uma batalha em nós acontecendo. Nós somos santos, mas seremos santos quando enfim Cristo voltar ou nós partirmos. Então nessa dinâmica diária, nós temos a natureza redimida em nós, mas ainda nós brigamos com essa natureza carnal. E o que acontece? A tentação está nesse âmbito da natureza da carne. São os nossos, como o Tiago vai dizer, os nossos maus desejos, os nossos próprios maus desejos. Então, essa tentação é um impulso. Sabe quando você recebe uma fechada no trânsito, a primeira vontade que você tem é dar uma buzinada e ir atrás do cara e gritar com o cara, esse é o impulso. Ou então você recebe uma resposta invertida e você fala, vou levar para casa não, olha aqui. E lá. Esse impulso, isso ainda não é o pecado. Não é a externalização, o impulso. Essa tentação, a tentação não é pecado. Só que qual é o problema? O problema é quando eu dou vazão a essa tentação. O problema é quando esse impulso vem e eu não estou vivendo um processo de santificação, de entrega e de renúncia. Quando esse impulso vem, eu cedo àquela tentação. Tiago vai dizer que isso dá luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Então, quando a tentação surge, o que nós precisamos é viver um processo de santificação. É um processo de subjugar a carne. É um processo de voltar a Cristo. Então, na nossa intimidade familiar, quando surge uma tentação, o que eu preciso fazer? Eu preciso me voltar ao Senhor. Eu tinha um pastor, eu era adolescente, ele me discipulava, e ele dizia que era melhor confessar a tentação do que o pecado. Porque a tentação não é pecado. Então é melhor confessar que eu estou sendo tentado do que eu pequei. Porque o pecado gera morte. O pecado, João vai dizer que é a transgressão da lei de Deus. Então, se nós queremos viver e vivenciar uma família com uma intimidade familiar, com uma intimidade bíblica, saudável, nós precisamos ressignificar a palavra amor. Nós precisamos não ouvir conselhos pecaminosos e nós precisamos vencer as tentações. Mas o texto ainda traz outro princípio para nós, que é, nessa dinâmica, nós precisamos incentivar e vivenciar a reconciliação. Porque quando você olha para o texto, teve a discussão entre os dois, e no versículo de número 15, a Bíblia diz o seguinte, se você puder olhar comigo, 2 Samuel 13, versículo de número 15, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Ele sentiu repulsa, não pelo pecado, não por aquilo que ele tinha cometido, mas pela pessoa, pela irmã, pela meia-irmã, que na verdade Tamar era irmã de Absalão, meia-irmã de Aminon. Então ele não incentiva a reconciliação, não há nele uma disponibilidade. Ele viu o que ele tinha feito, ele sabia o que ele tinha feito. Desde o princípio, ele fingiu estar doente, ele se deitou e na verdade ele não lidou com aquilo, com reconciliação, arrependimento. Porque, gente, nas nossas famílias, apesar de muitas vezes estarmos vivenciando e procurando viver o amor, nós procuramos escutar conselhos bíblicos, nós queremos vencer as tentações, mas muitas vezes nós erramos. E quando chega a esse estágio, o que nós precisamos é voltar lá no amor, que é transparente, lá no amor que é verdadeiro, e buscar a reconciliação. Sem reconciliação não teremos famílias com uma intimidade saudável e bíblica, teremos famílias com muros construídos, onde os pais não falam com os filhos, onde os filhos não falam com os pais. Sem uma reconciliação nesse processo familiar, nós viveremos muros nos nossos lares, nas nossas casas, na nossa comunidade de fé. Então é necessário buscarmos reconciliação. E por fim, nesse processo, uma intimidade familiar bíblica age com justiça, amor e misericórdia. No versículo de número 21, a Bíblia diz o seguinte: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Essa é a expressão, essa é a ação ou não, essa foi a única coisa que a Bíblia relata para nós de como o coração ou o que Davi fez. Indignado. Ele tinha poder como rei para tomar outras atitudes e outras decisões, mas ele nada o fez. Então ele ficou indignado.
E ao contrário disso, Absalão, ele não fala nada, mas ele odiava o seu irmão. Se você continuar lendo no versículo 28, 29, Absalão orquestra para que os seus servos matassem Aminon. E isso acontece. Então Davi ficou indignado e nada fez. E Absalão matou o seu irmão. Nesse processo de reconciliação, de vivermos o amor, de escutarmos conselhos bíblicos, de vencermos a tentação, Deus não tem para nós nem omissão e nem vingança. Deus não tem para as nossas famílias nem omissão e nem vingança. O que Deus tem para as nossas famílias é justiça e misericórdia. Justiça não com as nossas próprias mãos, mas sobre os moldes das Escrituras, sobre os moldes dos valores do reino de Deus, e misericórdia, não vingança, misericórdia. Então, quando nós estamos diante de problemas nas nossas intimidades familiares, nós devemos agir com reconciliação, voltar ao amor, nós devemos agir com misericórdia e justiça. Nesse processo, como nós temos agido? Deus tem sido o centro da nossa intimidade familiar? Deus tem sido o modelo, os princípios do reino de Deus, tem sido esses princípios a determinar, a delimitar, a apontar os caminhos que temos escolhido nas nossas relações familiares? Lá no amor, lembra, gente, ninguém doente de amor consegue resolver um problema, consegue dinamizar uma solução em casa. Nenhuma relação disfuncional é funcional a partir do amor de Cristo. Estou querendo dizer com isso, é só o amor de Cristo que faz com que as nossas famílias funcionem. É a partir desse amor, o amor lá de 1 Coríntios capítulo 13, lá de 1 João, é esse amor. É esse amor que precisa reger, ele é o princípio, ele é a base. Ele é a base para que eu possa me proteger e proteger a minha casa de conselhos pecaminosos. É esse amor que é a base para vencer as tentações. É esse amor que é a base para vivenciar a reconciliação. É esse amor que é a base para agir com misericórdia e justiça. Sob quais perspectivas nós temos vivido a nossa intimidade familiar? E talvez você é filho e está pensando, mas quem deveria me procurar para reconciliação é o meu pai. Ele é o adulto da relação. Eu já ouvi isso de jovens. No gabinete eu já ouvi, mas pastor, eu sou o filho, eu sou a filha. Não sou eu que deveria procurar o meu pai ou a minha mãe. E ele não está errado. Mas a minha conversa com ele é, em Cristo, esse princípio não se aplica por idade. É triste, mas ore pelo seu pai, perdoe a sua mãe. Mas foi ele quem errou. E o que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? Lembra? Nós devemos perdoar quem? Só quem a gente ama? Só quem não fez nada pra gente? Nesse processo das intimidades familiares vivenciadas a partir de uma cosmovisão bíblica, nós precisamos do amor de Cristo. Nós precisamos ouvir conselhos bíblicos. Se relacione com gente que tem valor bíblico. Se envolva. Participe de um pequeno grupo. Participe de um grupo de discipulado. Dos homens, das mulheres. Crie relacionamentos intencionalmente saudáveis. Que vão poder te aconselhar a respeito do seu casamento a partir dos princípios bíblicos. E vença as tentações em Cristo. Porque Deus é fiel. Ele providenciará um escape. Quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos. Talvez você me ouvindo nessa manhã pensou, eu preciso dar o primeiro passo. O amor que tem guiado as minhas decisões familiares não é o amor de Cristo. O amor que tem guiado as minhas escolhas não é o amor de Cristo. Mas talvez você precise de reconciliação nessa manhã. Parar de ouvir conselhos pecaminosos
agir com misericórdia e justiça. Nós vamos cantar uma canção e eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, nesse instante. Nesse espírito de adoração, de contrição e entrega. Nós vamos cantar uma canção que diz: Jesus, nós te amamos. O que era trevas, o Senhor transformou. Onde havia escuridão, o Senhor trouxe luz. Onde havia angústia, o Senhor transformou. Então, se você quer apresentar sua família nessa manhã, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. Talvez o passo que você precisa dar é o primeiro. É dizendo: eu quero viver o amor de Cristo no meu lar. Só eu sou crente, ou os meus filhos estão distantes, eu quero viver esse amor. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Mas talvez você está em algum outro desses passos e você quer dizer: eu preciso vencer melhor as tentações, eu preciso parar de ouvir conselhos pecaminosos. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Amém. Durante essa canção. Amém. Nosso afeto e devoção rendemos ao Se você precisa apresentar a sua família ao Senhor, a sua intimidade familiar, as suas emoções. Amém. 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 nosso afeto e devoção rendemos aos pés a Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, chamamos. Nós te amamos, Senhor. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, nós te amamos. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos Amém. de coração. Vamos orar, querido. Se você está com a sua família aqui, núcleo familiar, eu quero pedir que você fique perto dessa família. Abrace aí essa família sua que está aqui perto. Talvez está com o seu cônjuge, com seus filhos. Mas talvez você está sozinho. Se abrace, fique perto de alguém da nossa família de fé também. Não fique sozinho. Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra que nos confronta, mas que também nos consola, porque há um caminho em Cristo a ser trilhado para vivermos uma intimidade familiar bíblica. Obrigado por essa palavra que aponta esse caminho de graça, de misericórdia, de justiça para as nossas famílias, para a nossa intimidade familiar. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nós possamos agir em amor, e não um amor doente, não um amor que é disfuncional, não um amor como o mundo apresenta, mas um amor a partir de quem o Senhor é, a partir do Deus que é o amor, de um amor que é bíblico, de um amor que tudo espera, suporta, de um amor que perdoa, mas de um amor também que age com justiça. Que nós possamos viver em nossos lares uma intimidade familiar bíblica, que nós possamos viver em nossos lares justiça e misericórdia, confissão de pecados, reconciliação, que os nossos lares sejam prontos para ouvir apenas conselhos bíblicos e para vencer as tentações, sabendo que o Senhor é fiel e providenciará um escape. Nós consagramos nossos lares, as nossas famílias, a nossa intimidade familiar ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos declarar.